que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão. Boa noite a todos. É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui, reunidos nesta casa de amor e de paz, que é o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. Saudamos a todos aqui no salão, lá na cantina, né, a todos os internautas, como o Márcio falou. Agradecemos imensamente mais uma vez a oportunidade, o convite da casa, nos dar essa oportunidade de trabalho na tarefa e na seara de Jesus. Gostaríamos de começar as reflexões da noite, porque longe de nós queremos aqui passar todo o compêndio maravilhoso que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, mas sim que pudesse ser um ponto inicial de partida para que nós chegássemos em nossos lares e pudéssemos distender o livro e imergir nas profundas reflexões que este capítulo nos proporciona. Fomos bombardeados nas 2 últimas semanas por um tema muito antigo, mas que de repente surgiu com uma pujança enorme, mais uma vez em nossas vidas, que é a intolerância religiosa. Pergunto a cada um de vocês, meus irmãos, será que nós estamos sendo tolerantes com aqueles que pensam diferente de nós? Será, meus irmãos? Será que algo justifica um ser humano atirar uma pedra numa menina de 10 anos vestida de baiana? Completamente uma gracinha, a menina, quem teve a oportunidade de ver a imagem. O que justifica isso, meus irmãos? A sua mãe mesmo é protestante, mas ela permitiu que a sua filha seguisse para onde desejasse. No caso, os ritos do seu esposo. E muitas das vezes, Deus e nosso Senhor Jesus Cristo permite que esses casos venham à tona para que nós reflitamos. Ou será que ficamos somente nos compartilhamentos das redes sociais? Porque hoje nós estamos levando tudo muito para o lado virtual. E o lado verdadeiro? E o lado físico? Que é aquela situação proporcionar uma reflexão real para nós. Aí vocês falam assim, Ciro, eu não tenho intolerância religiosa. Ótimo, vamos lá. Quantos de nós aqui já não falou assim, ele não conhece reencarnação porque ele não está no tempo dele? Nós falamos isso muitas das vezes como se nós nos achássemos melhor do que ele. Porque nós estamos no tempo certo e ele não. Intolerância religiosa, ou não? Quantos de nós recebemos às 7 horas da manhã, no domingo, uma visita maravilhosa dos nossos irmãos das Testemunhas de Jeová, e que muitas das vezes a gente diz uma mentirinha para não atender, quiçá se é que já não solta determinadas palavras logo pela manhã, mas nossa, logo este horário. Será que se ele viesse meio-dia, também seria bem atendido? Será que se ele viesse às 6 da tarde, ele seria bem atendido? Então, essas reflexões, quando ocorrem na sociedade, devem servir para cada um de nós. E em sã consciência, meus irmãos, por mais que a doutrina espírita tenha um compêndio maravilhoso de ensinamentos, o mal não justifica o mal. Jamais se justificará alguém jogar uma pedra, seja numa menina, seja num adulto. E será que nós ficamos com raiva naquele momento e falamos assim, tem que punir?
Ou será que nós falamos assim, que a vontade do nosso Senhor Deus, do nosso Pai que está nos céus, seja feita? Porque muitas das vezes, pelos atos impulsivos que nós tomamos, nós julgamos, quando esse é o papel da justiça divina de Deus. O nosso papel enquanto espíritas, porque vejamos bem, devemos ser tolerantes religiosos, respeitar a todas as religiões. Mas, se nesta encarnação nos propomos a ser espíritas, sejamos bons espíritas. Se temos a pretensão de ser católicos, sejamos bons católicos. Se queremos ser protestantes, sejamos bons protestantes. Porque não há nenhum livro dito sagrado que prolifere o mal. Podem procurar, a não ser a Bíblia do diabo, aí não. Os livros sérios, Bíblia Sagrada, Alcorão, o livro dos Mormons, etc, etc, etc. Todos eles pregam, acima de tudo, o amor. Muitas das vezes, equivocado e deturpado, obviamente, de acordo com a cultura de cada um. Mas o amor. Um amor que nós ainda no mundo de provas e expiações não conhecemos. Este amor pleno que Jesus nos mostra o tempo todo. Aí a gente fala assim, Jesus devia ser tão bonzinho. Aquele ser que saía abraçando todo mundo, beijando todo mundo. Não. Isto não é amor pleno conforme a gente conhece. Porque quando o próprio precisou, na famosa passagem, dai a César o que é de César, o que é que ele diz para aquele homem que lhe desafia? Hipócrita, por que me tentais? Ou então, quando no Sinédrio ele fala, raças de víboras, vocês não entrarão no reino dos céus e não deixarão que os outros entrem. Ou então, quando ainda a caminho do Gólgota, lhe toma uma bela chicotada e ele vira para o centurião e lhe responde, covarde, por que me bate se eu nada te fiz? Então, olha só, o conceito de amor pleno, ele é um conceito que a gente ainda não consegue alcançar, tal qual como caridade, bondade, felicidade. No Livro dos Espíritos já nos mostra que é possível sermos felizes tanto quanto é possível no mundo de provas e expiações. Agora, uma coisa é um fato, Jesus já nos diz, eu venci este mundo, vocês também podem. Então, nos é possível exercitar, acima de tudo, os bons sentimentos, o amor, o carinho, a amizade, a fraternidade. Porque estes são os verdadeiros sentimentos de mundos mais avançados. Muito se fala, principalmente hoje, nos compêndios espíritas, sobre transição planetária, rumo a mundo de regeneração. E a gente assiste ainda um movimento contra o casamento homossexual. Nos meios virtuais, principalmente, quando os Estados Unidos aprovam a lei entre entre pessoas do mesmo sexo. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ciro, isso é o fim dos tempos. Não, é o início de novos tempos. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que isso tudo vem para remover de nós todos os nossos preconceitos? Conforme consta no livro Sexo e Destino, quando o benfeitor, se referindo à instituição chamada Almas Irmãs, ele já nos lega o seguinte, que todos são julgados iguais perante a lei divina. Todos. Independente de opção
ou de condição, como queiram chamar, sexual. Ora, tá lá. Ou seja, o que não se deve fazer com a nossa sexualidade, que é a coisa mais íntima que cada um tem dentro, é prostituí-la. Ah, Ciro, um homossexual, ele não pode ir para reunião mediúnica. Onde está escrito que um homossexual não tem mediunidade? Onde está escrito que o homossexual, ele não tem amor para dar? Ele não pode aplicar um passe? Ou que, por exemplo, ele não pode nem abraçar um companheiro no centro espírita, senão já vai ter gente pensando negatividades, bobeiras. Tal qual, muitas das vezes, a gente ainda assiste no meio social, conforme nos mostrou o Folhetim Fantástico na semana passada, uma menina loira e um rapaz moreno conversando, enxerga ali o seu pai, óbvio, né? O teatro armado ali para ver o que as pessoas iriam achar, recriminando ela por estar namorando um rapaz de coloração diferente. Porque estes sentimentos ainda permeiam a nossa sociedade e a psicosfera, que é uma psicosfera de um mundo de provas e expiações. Então, nos cabe, enquanto papéis de espíritas, porque somos os apóstolos da nova fé, como Emmanuel já nos fala, orar para que tudo isso tome a vontade do nosso Pai eterno que está nos céus. Tudo conforme a vontade do nosso governador, Senhor Jesus Cristo. Estudando, orando, colaborando com o nosso próximo, com aqueles que precisam de nós. Fazermos a nossa parte. E os amigos espirituais não seriam levianos em hipótese alguma em responder o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Ué, o que é um guia e modelo? Eu vou olhar, opa, olhei, vou tentar copiar. Não é isso que é guia e modelo? Então, obviamente que eu não vou ser hipócrita de responder para vocês, não, nós podemos ser Jesus, não. Obviamente que não. Mas conforme nós falamos e vamos repetir ao longo de toda a preleção da noite, o exercício, ele é possível. Ora, Ciro, que tipo de exercício você está propondo? Um deles, será que, por exemplo, num domingo, que tem aquele famoso jogo de futebol, Flamengo e Fluminense, eu não posso ir atender alguém que está precisando e deixar o futebol de lado? Será que numa determinada noite, eu, simples dona de casa, que já é muita coisa ser dona de casa, né? Deixar de ver um capítulo de novela para ler um bom livro? Será que a gente está começando nesses atos mínimos e micros para partir para os atos maiores? Porque a gente costuma pensar tudo grande. Não, eu desejo fazer um prédio para poder ajudar as famílias. Não, eu quero começar a doar 200 cestas básicas por mês. Às vezes é começar do pequeno, do miudinho. É dar um abraço em alguém que chora. É dar um telefonema a alguém que precisa. É dar um beijo. É dar uma palavra amiga. É orar pelos os que sofrem. E a gente tem esquecido muito disso. Porque já nos mostra Filomeno de Miranda em todas as suas obras, que devido a estarmos embarcando nesta imensa embarcação rumo ao mundo de regeneração, a obsessão se fará mais ostensiva, mais pungente, porque não deseja esse progresso de evolução para nós terrenos. E precisamos, se faz urgente, praticar o amor deste homem aqui, o bom samaritano, o bom samaritano. Muitas das vezes, nós temos o hábito de falar assim: ah, eu fui lá e cumpri com a minha parte. Sai satisfeito, feliz e maravilhoso porque fez a sua parte.
Ou então, muitas das vezes, fala, eu não vou lá não, porque fulano não vai, então eu também não vou. E começamos a entrar no automatismo mecanizado, por assim dizer, repetindo mesmo. E fazer as coisas mecanicamente. Sem o amor, sem o carinho, né? Aquela coisa superficializada. Agora vejamos. Não vamos nem falar do levita e do sacerdote. Vamos falar só do samaritano. O samaritano encontra esse homem na rua, despido, né, com as suas vestes rasgadas. Ele pega esse homem, limpa as suas feridas, joga esse homem nesse burro, caminha não sei quantos quilômetros com esse homem, chega no estalaria, coloca esse homem para descansar, o limpa, o dá banho, vira para a hospedaria e fala, tome tantos de dinheiro, quando eu retornar, pago a diferença, cuide bem desse homem. E vai. Esse homem fez a sua parte ou ele fez mais do que a sua parte? Porque vejamos, meus irmãos, quando nós fazemos as coisas de coração, com verdade, a gente não consegue nem tomar parte de quanto é a nossa parte. A gente simplesmente faz, porque é o certo a ser feito, porque é o correto. Chico Xavier já nos fala, amemos muito. Não é pouquinho, é muito. E sem julgamento. Quem era este homem desmaiado no chão? Jesus era tão perfeito em suas parábolas que ele não nos dá nem a oportunidade de conhecermos este homem que está no chão. Estava com as vestes rasgadas, desmaiado. Dá apenas para saber que era um negociante. Poderia ser um negociante rico ou um negociante muito pobre. Nem isso. Ou seja, nem pela fala, porque ele estava desmaiado, nem pela roupa, porque estava rasgada, daria para saber de que grau era aquele homem, se realmente precisava de ajuda ou não. Não, porque era o certo a ser feito. Aquele homem poderia ser qualquer um de nós, esse ajudado. E o homem que ajudou também poderia ser qualquer um de nós. Eu diria que, por isso mesmo, deve ser a parábola que todos mais conhecem, porque é a parábola mais emblemática, que mostra quem é o nosso próximo. O nosso próximo, ele é qualquer um, independente de religião, de raça, de credo, de cor, de etnia, de idade. Nós temos aqui um lindo exemplo de Valdo Franco com a venerável Irmã Dulce. Eu me arrepio todo só em pronunciar o seu nome. Irmã Dulce. Quem viu o filme aqui sabe do que eu estou falando. Um anjo enviado por Deus que não tinha um centavo no bolso sequer. Não tinha nem 30% da sua capacidade respiratória. O médico vira-se para os seus parentes e amigos que estavam próximos à hora e fala, essa menina não vai durar muito, né? Porque era uma jovem freira. E morre com mais de 80 e tantos anos. Um ser humano, um anjo encarnado, que vivia mundos felizes estando na terra. E que eu assino embaixo, que em uma encarnação ela fez muito mais do que todos nós aqui hoje reunidos. E eu não tenho dúvida disso. Porque ela fez com amor, ela fez com verdade. Quando alguém lhe cospe a mão, se fosse o Ciro, se fosse a Maria, se fosse o João, se fosse o José, o que faria se a gente tivesse numa campanha de quilo e a gente batesse a porta e alguém cuspisse na nossa mão, jogasse pedra? O que é que a gente faria? Vocês sabem o que essa mulher fez? Ela pega aquele cuspe, fecha as mãos, põe a mão no coração e fala, esse aqui é para mim. E distende as suas outras mãos e fala, agora dê para os meus pobres.
Aí fala assim, Ciro, mas é irmã Dulce. A gente ainda está muito longe disso. Estamos realmente. Mas vejamos quantos exemplos Jesus permitiu que encarnassem aqui, no Brasil, para mostrar para nós o seu amor. E que é possível a gente seguir. Olha, tantos homens que seguiram, brasileiros. Chico Xavier, Divaldo Franco, irmã Dulce, Betinho, que era ateu. Tantos outros, porque fizeram mais do que a sua parte. Não se limitaram à estagnação. Apenas para nossa reflexão, meus irmãos, longe de mim querer imputar culpa em qualquer um. Mas a intenção é que saiamos aqui essa noite querendo entender o que ocorre com nós, o que ocorre com a sociedade. A gente, todos os domingos, se dá o luxo de falar assim, hoje é domingo, eu vou dormir um pouquinho mais. Estes grandes homens nem se dão o luxo de dormir. Um ato tão simplório. Porque quando tomavam parte com o problema dos outros, era como se os seus próprios desaparecessem. Quem aqui já teve a oportunidade de ajudar alguém e que de repente seus problemas foram solucionados? Acho que muitos que estão aqui. Quantos de nós já não tivemos oportunidade de fazer um trabalho com moradores de rua e que quando você vai atendê-los, o amor salta como uma chama de dentro de você. Você não sabe nem de onde brota tanto amor. É uma coisa fantástica, magnífica, quando você ajuda o outro de verdade, sem esperar recompensas, sem esperar nada em troca. O amor é este sentimento que não impõe condição nenhuma, nem de sexualidade, nem de classe racial, nem de idade, qualquer tipo de condição. O amor, ele apenas ama. Ciro, mas eu não tenho mais esse tipo de preconceito que está aí no quadro, não. Gente, aqui é o mundo de provas e expiações. Os pensamentos negativos, eles vêm. Vocês querem ver um exemplo? Se a gente estiver lá na fila do banco, de repente aparece uma loira bonita, olhos azuis, 25 anos de idade. Ela está lá na fila. Aí de repente vem um senhor de 60 anos e ele vai para o lado dela. Primeiro pensamento de todo mundo, deve ser o pai dela, né? Aí os dois de repente começam naquele chamego, naquela conversinha, e naquele chão, de repente abraça e dá um beijo. Qual é o primeiro pensamento que vem à nossa cabeça? Deve estar querendo tirar o dinheiro dele. Vem ou não vem o pensamento? Vem. Vem. Aqui é provas e expiações, não vamos nos culpar por isso. Mas a partir do momento que o pensamento vem, eu tenho que falar assim, opa! Espera aí. Por que ela não pode amar ele? Por que ela não pode amar ele? O espírito não tem idade? Tem velhos de 60 anos, velhos de corpo físico que estamos falando, que tem muito mais mocidade do que um dito jovem de 18. Não estou dizendo alguma mentira. Conhecemos jovens completamente mórbidos na sociedade de hoje, que ficam 24 horas por dia na frente do computador. Chega a ficar com aquela olheira. Gente, eu estou com um pouquinho de olheira, mas não é por causa disso não. Tá bom? E é mórbido. Enquanto tem muitos senhores acordam cedo, vão para a praia, vão correr, vão ajudar, vão passear, vêm para a casa espírita. Então aí, dormem 4, 5 horas por noite, está tudo certo, está tudo bem. Então, é possível sim haver amor entre pessoas de idade física distanciada. Nós temos que parar com esses preconceitos bobos, porque eles habitam dentro de nós. São ranços e ranços de muitas encarnações que a gente tem. São muitos ranços, meus irmãos, de encarnações passadas. Mas a gente tem que ir exercitando, e nesse processo de reflexão,
ir se modificando, ir removendo isso, para que possamos galgar passos um pouco maiores nessa encarnação, tal qual como Chico, Irmã Dulce, Frei Damião, tantos outros fizeram, tantos outros sérios. Lembrando, Freitas Nobre, para quem não se lembra, foi um dos primeiros grandes pastores protestantes do Brasil, fez muita coisa, expandiu a palavra de Deus, de Jesus, sem essa busca ao materialismo, porque a gente acaba generalizando tudo, né? E tantos outros seres que encarnaram no Brasil, que nós temos a oportunidade de enxergá-los e não os enxergamos. O amor, ele é o pai e mãe de uma série de outros sentimentos: carinho, amizade, honestidade, união, humildade, afeto, fé, otimismo, compaixão, caridade. Se a gente parar para raciocinar, a gente não deve ter nem talvez 2 ou 3 que estejam aqui na tela projetados. Então isso prova que este amor pleno não existe no mundo de provas e expiação. Mas o exercício de cada um desses sentimentos é possível. E isso causa um bem-estar tão grande. Se cada um no orbe terrestre praticasse isso, não tinha depressão, não tinha câncer, não tinha tantas doenças psicossomáticas, psicossociais, psiquiátricas, psicológicas e tantos psiques que hoje já tem por aí. Vivemos numa sociedade pandêmica, onde hoje tudo é virtual. Olha só, gente, a palavra virtual não é verdadeiral. Está lá no dicionário, para quem quiser ver o que é uma coisa virtual. Vou deixar como tarefinha de casa. De repente surge aquele amigo assim, na minha tela. É meu amigo, é meu amigo, é meu amigo. Aí compartilha aquele monte de bobeira. Agora não se vêem talvez nem uma vez por mês, ou nem uma vez por ano. E estamos embarcando nessa grande furada. A tecnologia foi permitida por Deus para nos causar bem. Mas como homem, como muito inteligente que é, ele se dá o trabalho de colocar as coisas para o lado negativo também. Tudo é colocado para o lado negativo também. Então cabe a nós, enquanto espíritas, treinarmos o uso, sabemos usar melhor estas tecnologias, saber o que vamos compartilhar, que tipo de conteúdo. E se alguém está postando alguma coisa equivocada ali, qual o problema de eu chegar lá e bloquear esse amigo? Não, é falta de caridade. Falta de caridade você ficar olhando aquelas fotos ali todo dia? Correndo na sua tela? Mas é meu amigo. Que amigo? Que amigo? Até onde eu sei, amigo é a definição daquele que você dá, que você pode conversar pessoalmente, que você pode dar um abraço, que você pode desabafar quando precisa, que você pode ganhar flores quando precisa. Este é amigo. Este para mim e para, com certeza, o que está escrito nos dicionários, este é amigo. Este novo conceito de amizade eu não conheço. A tecnologia está aí para causar bem a nós. Está aqui para permitir a comunicação, a troca de informações. É tão bom. Gente, eu tinha ojeriza ao WhatsApp. Não vou mentir para vocês. Preconceito. Bobo. Quando eu fiz a aquisição de um telefone com WhatsApp, como eu suprimi, como eu consegui agregar as informações num local só e conseguir compartilhar com os amigos, porque eu tenho contato com todos eles. Eu os vejo sempre. Eu os beijo sempre. Eu converso com eles sempre. Vão na minha casa. Longe de mim querer ser exemplo, mas hoje é o que eu conheço para passar para vocês.
Então a gente precisa começar a botar essa caixinha aqui para trabalhar diferente perante este amor que a gente vê ali dentro de um coração, no fundo da tela. Por que que o amor é representado pelo coração? Porque é aqui que os sentimentos trabalham na gente. Isso quem diz é o próprio Espiritismo e a própria ciência. Os sentimentos estão aqui, ó, passam por aqui. Ué, por que que quando eu estou nervoso meu coração palpita tão rapidamente? Por que que quando eu estou alegre ele palpita tão rapidamente? Porque é aqui que as emoções são trabalhadas. E como que as nossas emoções estão? Será que nós somos seres psicamente equilibrados? Será que nós não estamos nos irritando à toa? Não estamos perdendo a paciência à toa? Por qualquer coisa? Por qualquer bobeira? A gente precisa refletir sobre isso, meus irmãos. Jesus, nosso Pai divino, permite a nós uma terapêutica maravilhosa para colaborar com tudo isso, que chama-se prece. 5 letras, prece, em que a gente ainda tem grandes dificuldades de praticar. Ah, Ciro, prece é aquele ato que você junta as mãos. Não. Isso também é prece. Vamos dizer assim, são aquelas preces rotineiras que você, se não faz, deveria fazer. Ao acordar, antes de dormir, antes de almoçar, no chuveiro. E as preces que não são essas que juntam as mãos, por assim dizer, de uma forma para que a gente possa entender. É na atitude. Alguém gritou com você? Silencia. Sem ser aquele silêncio que você está enviando dado mental para o outro. Silencia, usa a água da paciência, que o André Luiz tanto nos ensina. Usa a aguinha da paciência. Né? É alguém que está precisando de um abraço. É alguém jogado na rua que você vai lá e pode dar um auxílio diferenciado. Essas são as preces que a gente pode fazer. É o olho no olho com a pessoa, com o familiar. Hoje a gente acompanha um conceito de família completamente diferente do que a gente tinha. Aquele modelo de família tradicional, queiramos nós ou não, acabou. Não existe mais. Hoje em dia, pai trabalha o dia todo, chega em casa cansado, vai deitar, vai dormir. Não tem tempo de conversar com filho, com filha, muito mal com a esposa na cama. Aí quando chega no final de semana, ao invés deles sentarem juntos, os filhos, jovens, querem sair para se divertir com os amigos. E vão. E que momento que essa família senta junto? Nem nos domingos já estão sentando mais. Eu conheço famílias assim. Eu conheço famílias espíritas assim. Eu conheço. Muitas das vezes só se falam pelo WhatsApp, pelo Facebook. Complicado, gente. Tá ficando muito complicado. Porque a regeneração está vindo aí. Se a gente deseja permanecer na Terra, façamos por onde? Façamos por onde? Toda a doutrina de Jesus está resumida no amor. Está lá, Lázaro, 1862. O maior mandamento que Jesus já nos mostra é este: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Então, olha só, tudo parte daí. Tudo começa daí. É óbvio que a instrução é necessária. Não estamos dispensando aqui a instrução, não. Capítulo 6, item 5. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Está lá. O Cristo Consolador falando isso pra gente. Mas se a gente pelo menos consegue aprender a amar, já é um start muito importante para tudo. Quando a gente consegue amar Deus, sentir Deus no nosso dia a dia, ver como Ele atua,
ver como as suas leis estão bem dispostas em nossa consciência, nós viveremos muito melhor. Nós saberemos lidar muito melhor com as situações do nosso dia a dia. Devemos fazer ao outro tudo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Tudo. Se somos espíritas e isso nos faz um bem, por que é que você não pode propagar isso de uma forma educada, sem vilipendiar, sem agredir, sem violentar a consciência do outro? Você pode. Muitas das vezes alguém vem nos perguntar assim: vem cá, você é espírita? Eu acho que sou. Tem gente que tem vergonha de dizer que é espírita. Qual o problema de você responder? Sim, eu sou espírita. Ah, Ciro, eu não digo que eu sou espírita não. Ué, companheiro, por quê? Porque você não vai achar que eu bato tambor, que eu me visto de branco, que eu sou de centro de mesa branca. Ignorância do outro, não sua. Agora, se você não responde, fica complicado. Ah, eu sou espírita. Ótimo. Ah, muito provavelmente a pessoa vai perguntar: ah, você bate um tambor? Ou então, qual é a sua linha? Aí você fala: eu sou aqueles. Aí você pode até falar: eu sou espírita cristão, seguidor da codificação de Allan Kardec. Aí a pessoa: ah, Allan Kardec. E digo para vocês, muito bom que o nome de Allan Kardec já está fazendo a diferença. Já está fazendo toda a diferença na sociedade. Quando você fala que você é kardecismo ou kardecista, palavras que em tese nem existem, né? Mas quando você fala isso, a pessoa: ah, então lá é bacana, lá é legal. É óbvio que Umbanda e Candomblé também é legal, dentro das suas particularidades. Mas pela ignorância do outro, eles estão aprendendo a definir dessa forma. Já é um avanço, já é um caminho, porque antigamente era tudo igual. Daqui a pouco eles também vão ter um olhar diferenciado com a Umbanda, com o Candomblé e com outras religiões, budismo, etc, etc, etc. Né? Então tudo aquilo que é bom, é óbvio que a gente vai querer para o outro. Agora observemos também, aquilo que foi bom para mim, será que vai ser bom para o outro? Porque muitas das vezes a gente quer colocar as coisas a goela abaixo, como se diz no popular, dos outros. Ah, eu fiz curso de informática, foi bom para mim. Faz você também. Mas às vezes o outro não tem tino nenhum para informática. Às vezes o outro vai ter um tino maior para uma aula de costura, uma aula de artes. Né? Então a gente precisa realmente começar a problematizar as coisas. Nós ainda somos muito impulsivos, nós somos muito toma lá da cá. Nós ainda somos. A gente precisa absorver o problema, entender, questionar. Peraí, vamos lá. Eu li isso assim em tal lugar. Não, mas eu já passei por isso, tá? Começa a calcular, problematizar. Se for o caso, escreve no papel. Conversa com outro companheiro. Vem cá, estou passando por um problema assim com o companheiro tal. Será que você tem alguma dica para me dar? E assim você vai poder chegar no denominador comum para aquilo que é bom para a outra pessoa. Né? A gente precisa observar isso tudo. Né? E principalmente, ou seja, a gente também não gostaria que imputassem nada goela abaixo da gente. Então, façamos aos outros tudo o que gostaríamos que nos fizessem. Lá na parábola dos credores e dos devedores, né, famosa parábola onde o rei, ele tem uma pessoa que lhe deve 10.000 talentos, e ele então pede para os seus servos, né, irem pegar esse dito fazendeiro. E esse fazendeiro vai lá e ele lhe cobra: homem, você me deve 10.000 talentos, pague ou terá que devolver, aliás, ou terá que vender seus filhos, sua esposa. E o fazendeiro falou: não, senhor, por favor, minha família é tudo que eu tenho, minha família é tudo que eu amo. E o rei, compadecido de sua situação, ele fala: não, tudo bem, eu perdoo a sua dívida. E o rei perdoou. O rei perdoou, olha que coisa boa, perdão. E ele perdoou uma dívida material. Tem para muitas pessoas que é muito mais difícil perdoar uma dívida material do que uma dívida moral, hein? Principalmente nos dias de hoje.
Então, este fazendeiro sai de lá. Mas ao virar a esquina, ele encontra um servo que lhe devia 100 dinheiros. Conforme está lá no Evangelho. É uma quantia muito menor do que 10.000 talentos. E ele então vai e encontra este servo e segura a sua goela. E diz, ou me paga ou eu mando lhe prender. Os servos do rei, observando aquilo, falam com o rei manda lhe prender, obviamente. Por quê? Eu lhe perdoei, por que não pudeste perdoar o outro? Não é para fazer tudo de bom que a gente recebe, passarmos isso para frente? Nós devemos fazer isso. E fica tão difícil. Quando a gente está mal, quando a gente está ruim, a gente recebe ajuda, a gente melhora, ai, que bom. A gente é como se um filme fosse apagado das nossas mentes e muitas das vezes a gente nem lembra quem ajudou a gente. Muitas vezes a gente nem lembra quem ajudou a gente. Né? Então a gente precisa realmente começar a exercitar isso. Eu quero passar amor, eu quero passar mais carinho. Vai colocando essas ideias meditativas antes de dormir na sua mente. Eu quero ser um ser mais tranquilo, mais sociável, quero me irritar menos. Quando você começa a orar, conversar com o anjo de guarda, muitas das vezes, meus irmãos, é fazer aquele chazinho numa noitezinha dessa, senta lá na sala com a luzinha desfeita, bota um chazinho lá, imagina Jesus sentado na outra poltrona, conversa com ele em voz alta mesmo. Ah, Ciro, vão achar que a gente é maluco? Não. Não. Não é isso que vai nos fazer maluco, conversar com Jesus. Pelo contrário. E já nos mostra os compêndios espíritas que para seguir Jesus é dolorido. Porque seremos taxados de loucos, de fanáticos. E isso nos envolve muita resignação. Ora, quantas esposas, estou falando por elas, que geralmente é assim, quantas esposas aqui o esposo não é espírita, ou mesmo o esposo sendo espírita, quando vem para casa espírita, ele só vira o olhinho e fala assim, já vai, é? Tem as companheiras lá em Araruama, que tem uma reunião que é um domingo de manhãzinha cedo, 7 horas da manhã, o esposo dela vira para ela e fala assim, ó, leva a cama junto, hein? Então, a gente precisa realmente assumir essa posição. Não é agredir o outro verbalmente, psicicamente, como a gente falou aqui, não. Mas é com amor e com carinho, com o tempo, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai lá, né? Olha, meu querido, né? Eu preciso hoje estar no centro, tem pessoas mais necessitadas. Eu sei que você ainda não compreende, que você ainda não entende, né? Mas se você puder me respeitar este lado, à tarde eu volto, estarei com você. Não é nada que uma boa conversa resolva. Nada que uma boa conversa resolva. A gente tem que aprender esses meandros do amor. Esses são os meandros do amor. É o maquinário do amor divino, que é essa essência. Naquele momento, então vamos imaginar quando a gente falar essas palavrinhas, né? Que estão saindo da gente recheadas de amor. Estão sendo recheadas desse fluido cósmico divino, porque na verdade estão. O famoso dar a César o que é de César, que a gente já comentou aqui também, é um ato de amor. Um ato de amor desses que a gente ainda não compreende. Como pode, Ciro, estar quite com a justiça dos homens é ter um ato de amor? É um ato de amor. Está lá no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Está lá. Então, é um imenso ato de amor. A gente parar de querer quebrar as filas do banco, né? Os impostos que a gente fala, tira um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? Na hora de quitar os impostos com o governo, né? E falando de amor com o governo, eu tenho certeza que ninguém está satisfeito com a situação atual do nosso país, né? Mas será que nós, enquanto espíritas, estamos contribuindo para essa psicosfera negativa com os companheiros, com os irmãos lá de Brasília? Será que a gente lembra em algum momento
que qualquer um daqueles 500 e tanto que estejam lá poderia ser um filho meu, uma filha minha, um irmão meu, uma irmã minha. Que aquela companheira que aparentemente está sempre de vermelho, todo mundo sabe quem é, pode ser a sua filha na próxima encarnação. Gente, quando eu falei isso numa instituição espírita há pouco tempo, teve uma companheira na primeira fileira que falou assim: Deus me livre. Né? Acontece. Mas olha só, vejamos isso com racionalidade. Vejamos isso com racionalidade. Um ato de amor com racionalidade. Com racionalidade. Que a doutrina espírita nos conclama. Qual é o objetivo? Um dos objetivos principais da reencarnação é que nos amemos todos como irmãos, igualmente. E para nos amarmos como irmãos, é necessário que nós passemos um pelo outro através de bilhares e bilhares de anos. Então, queiramos nós ou não, um dia ela será uma amiga nossa, uma irmã nossa, uma filha nossa. Né? Isso é racional pela reencarnação que o Espiritismo nos lega. Né? Agora vamos imaginar aí no outro lado, para que nós reflitamos em cima do amor, este amor pleno e expandido que Jesus nos lega, que Jesus nos conclama, meus irmãos. Imagina você sendo essa senhora de vermelho, está lá deitada. Ela, 10 para meia-noite, ela não consegue dormir, porque ela está recebendo a carga de não sei quantos milhões de brasileiros, que eu já não sei em quanto número que está, mas acho que são 230 e tantos milhões agora. Posso estar errado, que de números eu não sou muito bom. Mas de todos os políticos e de todo o globo terrestre, pensando principalmente os médiuns e os sensitivos, você recebendo toda essa carga negativa. Tenta imaginar, já é difícil receber uma carga negativa de um obsessorzinho desse tamanho. Imagina o mundo inteiro vibrando para você. Não é possível que você consiga dormir sem pelo menos 2 comprimidinhos em tarja preta. Não é possível. Então, como é que a gente está contribuindo para isso? Com amor? Ou será que estamos fazendo parte de um movimento negro psicosférico? Quando passa lá aquela piadinha no Facebook, a gente na hora compartilha, pô! Apertou o dedo. Quantos de nós já não fizemos isso? Mas a gente precisa começar a mudar. Precisamos começar a mudar, sabe por quê? Porque a essência do amor, ela é divina. Vem de Deus. Do nosso Pai Criador. Não nos esqueçamos disso, meus irmãos. Lá, no capítulo 11, item 11, de Emmanuel mesmo, mentor Chico Xavier, está lá. Né? Onde ele coloca para a gente o seguinte: o egoísmo é a negação da caridade. O egoísmo é a negação da caridade. Se somos um pouquinho egoístas em qualquer coisa, já não estamos sendo caridosos. E principalmente na vida 2, como é difícil ceder. Como somos egoístas na vida 2. Só pra gente contextualizar, já viu naquele casalzinho novo, acabou de se conhecer, toda bobalhada, fala assim: ah, eu quero ir pro cinema. Ah, não, mas hoje eu quero estar com os amigos. Ah, mas eu queria tanto ir pro cinema. Ah, mas hoje eu queria estar com os amigos. Eles ficam naquele embate ali, mais de 45 minutos, mais de 1 hora. E ninguém cede. Estou falando dos casazinhos novos, mas tem muito casazinho de mais idade que também é assim, né? Ninguém quer ceder. Ninguém quer ceder. A verdade é essa. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Hoje é o que a gente vive na sociedade. Ainda mais falando de matéria, de dinheiro. Ah, não, segura, junta tudo, faz um montante, segura no banco. Porque falaram que a crise, ó, vai botar o juro lá no alto. É o que a gente está fazendo. Temos o suficiente para viver? Estamos com a vida monetária estabilizada? Tranquilize-se. Olhemos os pássaros do céu. Deus não lhes deixa faltar nada.
Nada. Por que ele deixaria faltar para nós que somos seus filhos também? Ele não nos deixa faltar nada. Tenhamos fé. O egoísmo é o maior obstáculo à felicidade das pessoas. Olha só, ele não é 1, 2. Ele é o maior obstáculo. Então vocês imaginem como é que nós estamos sendo egoístas. Porque olha só, a gente não coloca o evangelho de Jesus em prática já há 2015 anos, praticamente. Né? Que dirá a codificação espírita. Só tem 160 anos, né? Em números redondos. E olha o que Emmanuel diz, que os espíritas são os novos apóstolos da fé. Será que nós estamos sabendo valer esse título que Emmanuel deu pra gente? Que a Joana de Ângeles, lá no livro Ilumina-te, diz o seguinte, né, que os espíritas são responsáveis, né, por trazer de volta toda aquela essência do cristianismo primitivo. Será que a gente está se fazendo valer esses títulos? Reflitamos, meus irmãos. Lá também consta caridade com os criminosos. Será que a gente está lembrando deles? Olha o que o Lamennais disse. Se você pode salvá-lo, então salve-o. Orar por eles, não ao julgamento, como o bom samaritano ali atrás fez com aquele homem. Ele até então não sabia nem que era um negociante. Para ele era um homem qualquer, poderia até ser um bandido. Poderia. Foi assaltar junto com outros, né, e tomaram a sua parte e bateram nele. Poderia ter sido isso. E no entanto, ele o ajudou. Não a pena de morte. Visitá-los. E lembrar de que ontem podemos ter sido nós. Lembrar de que cada um ali tem uma mãe. Lembrar de que cada prisioneiro tem uma mãe. E que muitos deles têm filhos. E que muitas das vezes eles estão lá presos porque foram obsediados. E cederam àquela sensação. Quantos são que matam, que cometem o assassínio, quando de repente despertam daquele momento de transe, falam, meu Deus, o que foi que eu fiz? Poderia ter sido qualquer um de nós, porque até então estamos todos nós encarnados no mundo de provas e expiações. Ah, mas a gente continua todo dia, 5 horas da tarde, ligando lá naquele canal que aquele rapaz fala assim, agora corta para 1, agora corta para 2. Onde ele julga os companheiros, os nossos irmãos que cometeram atos ignóbeis, obviamente. Antes da justiça do homem julgar, eles já foram julgados por todos aqueles que estão assistindo esse pseudo programa jornalístico e por esse rapaz que infelizmente apresenta um programa desse. Os famosos da Atenas da vida. Já até virou qualificação para tipo de jornalismo. Então a gente precisa refletir. Porque até mesmo que tipo de programa eu estou assistindo na minha casa, é um ato de amor que eu posso praticar. Será que eu estou todos os dias sem perder um capítulo da Babilônia? Alguém já parou para pesquisar o que é a cidade de Babilônia no tempo antigo? E que a gente só vê traição, assassínio. Só tem isso. E como se já não bastasse termos uma novela das 9, nós temos novela das 3 horas da tarde, que é o Vale a Pena Ver de Novo. Nós temos para os jovens, já para começar a incentivar desde cedo, que só tem beijo na boca, aquela novela, não tem outra coisa. Estou sendo honesto com vocês. Quem quiser saber, vai lá e assiste. Mas não recomendo. 5 horas da tarde, novela das 6, novela das 7, a das 9 e a das 11. Olha que coisa bonita. O que é isso? Auto-obsessão pela TV, gente. Só pode. Nós não temos outra explicação. E a gente precisa começar a se desconectar disso. Aos poucos, sem doer. Precisamos nos desconectar disso, permitindo-nos termos uma psicosfera melhor dentro de casa. E pensemos muitas das vezes como aquele centurião que não se achava digno de receber
né? Aliás, perdão, desculpa, como Zaqueu, que não se achava digno de receber Jesus na sua casa. Precisou subir para poder enxergá-lo. E ele fala: Zaqueu, desce daí, eu vou na tua casa, rapaz. Eu vou lá. Ele era pobre materialmente? Não, ele era um pobre moral, pobre espiritual. Jesus foi lá. Foi lá ter com ele, né? Conforme está lá no Novo Testamento. E a gente precisa preparar a nossa casa física e a nossa casa íntima para receber Jesus em todos os momentos, através das preces, das orações, dos bons programas que a gente assiste, do nosso relacionamento com a nossa família. Gente, quando a gente começa a mudar estes hábitos, tudo se melhora. A gente tem relatos de muitos companheiros em atendimentos fraternos. Tudo se melhora quando a gente consegue começar a praticar. Nossa vida está muito sofrida, está muito difícil. Tá. Mas a de quem é que não está? Será que a gente está se olhando como seres únicos e exclusivos? Ah, Deus não olha por mim. Deus olha do átomo ao anjo, reinando a lei do amor. Não podemos nos esquecer disso nunca, meus irmãos. E para a gente encerrar, nós temos um aviso aos espíritas, do Espírito de Samson, lá no mesmo capítulo 11, dizendo, com a importante mensagem de renovação do Espiritismo, tão bem apresentada em O Livro dos Espíritos: vocês produzirão o grande milagre do próximo século. Lhes pergunto, que milagre é esse? Que milagre é esse? Vamos chegar em casa e vamos estudar. Que é a reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação deste ensinamento bem compreendido. Amem muito, a fim de ser amados. Não é pouquinho, não. É muito. E para exemplificar isso, vamos encerrar com um lindo poema de Chico Xavier, chamado Amar Sempre. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amar é o esquecimento de si mesmo. Porque amor, nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma coisa, ou alguma causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo de compreensão da inteligência do próximo. Então, é trabalhar pela humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os princípios cristãos como Ele e aos princípios mais nobres de outras religiões, para que com respeito mútuo possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós, isto é, amar sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor de grande parentesco, como o amor dos animais. Muita paz, meus irmãos.